Bom dia a todos. Então, dando continuidade à nossa temática oncológica e complementando, inclusive, a aula do Tiago, de semana passada, dos tumores supratentoriais, hoje iremos falar dos tumores pediátricos infratentoriais. Aqui, inicialmente, uma introdução, o roteiro da nossa aula, que terá uma introdução, epidemiologia, vamos falar também do quadro clínico, que para essas lesões, em geral, é um quadro similar entre elas, e após eu escolhi para comentar sobre essas 5 lesões, dando enfoque ao meduloblastoma, aos astrostomas pilocíticos, ependimomas, e ao final também comentando sobre tumores de tronco cefálico e o tumor teratoide rabidoide atípico. Bom, então, os tumores cerebrais são as neoplasias mais comuns na infância, atrás apenas das leucemias e linfomas, e elas constituem a principal causa de óbito por tumores sólidos nessa população pediátrica, e há um predomínio de lesões infratentoriais, que é aqui o nosso tema. E os principais tumores infratentoriais são justamente o meduloblastoma, os astrostomas pilocíticos e os ependimomas, que serão o foco da nossa aula. Em relação à epidemiologia, o meduloblastoma é considerado o tumor cerebral maligno mais comum na infância, com uma porcentagem de 15 a 20% de todos os tumores pediátricos do sistema nervoso central e 30 a 40% dos tumores de fossa posterior, acometendo uma faixa etária de 1 a 9 anos de idade, principalmente. Em algumas outras referências, o astrostoma pilocítico aparece como sendo o mais comum, com a porcentagem de 15 a 25% dos tumores do sistema nervoso central pediátricos, correspondendo a cerca de 35% dos tumores de fossa posterior. O ependimoma, em algumas literaturas, aparece como sendo a terceira causa, em outras, a quarta causa, atrás dos tumores de tronco, correspondendo a 8% do total e 20 a 30% dos tumores de fossa posterior, acometendo uma faixa etária em torno de 0 a 4 anos, principalmente. E os tumores de tronco, correspondendo a 10 a 20%, e acometendo principalmente a primeira década de vida. E, por fim, a gente também vai falar dos tumores teratoide rabidoide atípicos, que, apesar de incomuns, correspondendo apenas a 1,3% de todos, quando nós consideramos a população abaixo dos 3 anos, eles correspondem a 20% das lesões. Em relação ao quadro clínico, a maioria desses pacientes se manifesta com sintomas de hipertensão intracraniana, como cefaleia, vômitos, papiledema, e macrocrania naquelas crianças menores, geralmente sintomas sendo secundários a uma hidrocefalia obstrutiva. Podem também se manifestar com uma síndrome cerebelar, com ataxia, dismetria e hipotonia, e também acometimento de pares cranianos, o que é mais comumente observado, por exemplo, quando já há disseminação licórica, e também sendo mais comum, por exemplo, nos ependimomas, em especial com acometimento dos pares mais baixos, como o 9º e o 10º. 7º e 6º podem ser acometidos, por exemplo, quando há infiltração ou compressão do assoalho do quarto ventrículo, por exemplo. Bom, vamos iniciar então pelos meduloblastomas, que são classificados dentro dos tumores embrionários. Em classificações mais antigas da OMS, eles eram considerados como sendo um PNET, mas isso mudou, já tem um tempo. E aqui, essa aqui é como está dividida a classificação atual da OMS de 2021, sendo eles divididos em histologicamente definidos e molecularmente definidos. Dentro desses, eles são classificados nesses 4 tipos, eu vou comentar mais posteriormente desses subgrupos moleculares, na via WNT ativada, na via Sony Hedgehog ativada com TP53 selvagem, Sony Hedgehog ativada com TP53 mutado, e os não Sony Hedgehog não WNT. São tumores que acometem principalmente a faixa etária abaixo dos 10 anos, têm uma predileção pelo sexo masculino, e alguns fatores de risco conhecidos, como grande peso ao nascer, infecções virais na gestação, e aqui chamando a atenção para sua correlação com algumas síndromes genéticas, como as síndromes de Gorlin, Turcot e Li-Fraumeni. E aqui é importante chamarmos a atenção para o fato de que são tumores com grande potencial de disseminação lipórica. Isso vai ser importante quando estivermos falando principalmente da questão terapêutica. Bom, em relação à localização, são tumores que se originam na linha média, especialmente no verme cerebelar em 85% dos casos, mas também podem acometer o hemisfério cerebelar ou o ângulo ponto cerebelar.
Aqui, em relação às características de imagem, elas são geralmente secundárias ao fato de que são lesões altamente, densamente celulares, né? E com uma alta relação núcleo-citoplasma. Na tomografia, ele já aparece como lesões espontaneamente hiperdensas, aqui como mostrado nessa imagem, mesmo numa tomografia sem contraste, e na ressonância ela vai aparecer no T1 como hipointenso, e no T2 como iso ou hipointenso. Aqui isso é uma característica importante que ajuda a diferenciar, por exemplo, de lesões de baixo grau, como o astrocílio pilocídio, como vou comentar mais à frente. Costuma ser heterogêneo com realce também heterogêneo ao gadolínio. E a difusão é uma sequência que ajuda bastante a diferenciar esses tumores de fossa posterior, diferenciando aí lesões de baixo e alto grau. As lesões de alto grau, com maior grau de malignidade, são as que mais costumam restringir a difusão, como é o caso do meduloblastoma, apresentando aí baixos valores no mapa de ADC. E na espectroscopia, elas costumam apresentar um pico de colina e uma alta relação colina-creatina, colina-NAA, e também pode apresentar um pico de taurina, que também é um marcador para lesões com maior grau de agressividade. Apesar de mais comuns em outros tipos de lesão, também podem aparecer cistos ou calcificações nos benuloblastomas. Então, aqui evidenciando essa imagem com gadolínio, né? Essa lesão centrada no verme cerebelar, com essa captação heterogênea ao contraste. Aqui já imagens em 2, como a gente pode ver, então, são lesões mais hipo-iso-intensas em relação ao parênquima cerebelar, aqui também com a presença de cistos. Aqui também, novamente, uma imagem em D2, a gente percebe que ele é iso-intenso, então, novamente, ao parênquima. E aqui a gente evidencia bem a questão da relação, comentei, da restrição à difusão, com baixos valores no ADC, que são características de lesões de alto grau. É importante, idealmente no pré-operatório, mas também podendo ser realizado no pós-operatório, de imagens de neuroeixo. Como eu havia comentado, são lesões que têm um alto potencial para disseminação lipórica. Então, inclusive, cerca de 33% a 40% dos pacientes já apresentam essa disseminação ao diagnóstico, né? Tanto metástases leptomeníngeas, intraventriculares e de base dural de implantação também. E além da ressonância, né, também indicada, principalmente no pós-operatório, coleta de líquor, ambos para justamente o diagnóstico de disseminação lipórica. Aqui eu vou comentar rapidamente sobre a classificação histológica, essa a título de conhecimento, uma vez que ela não está mais presente na última classificação. Estava na de 2017 e na de 2016. Mas é importante sabermos também que aí o meduloblastoma era classificado 4 tipos histológicos, o tipo clássico sendo o mais comum, aqui evidenciado nessa primeira imagem, com essas pequenas células densamente agrupadas, com esse formato, esse padrão em folha, e esses núcleos hipercromáticos e com pouco citoplasma. O subtipo desmoplásico, ou também chamado de nodular, que é o subtipo de melhor prognóstico, aqui nessa terceira imagem, onde a gente evidencia esses nódulos de células neurocíticas, aqui com um padrão mais hipocelular. O desmoplásico sendo encontrado principalmente em adultos com lesões hemisféricas, no hemisfério cerebelar. O tipo extensonodularidade, aqui não está representado, mas ele é encontrado principalmente em crianças abaixo de 3 anos com lesão no vermes. E o subtipo, que é o de pior prognóstico, que é o de grandes células anaplásico, aqui representado nessa imagem do meio, com esse padrão esse fenótipo de células grandes, e em uma microscopia é evidenciado também um alto pleomorfismo, atividade mitótica importante e também apoptose marcada. E aqui, a parte que mais importa é dos subgrupos moleculares, que justamente com o estudo maior, mais avançado do perfil molecular, foi-se evidenciado esses 4 subgrupos, inclusive alguns estudos mais recentes já propõem uma subdivisão desses subgrupos, que praticamente acabam sendo entidades diferentes, tanto em relação à origem, patogênese, características clínicas, prognóstico e opções terapêuticas.
Vou comentar, então, sobre cada um detalhadamente. Iniciando pelo grupo WNT, também chamado de Wingless, que justamente nesse vai estar a ativação dessa via, WNT em específico, que é o subgrupo mais comum, correspondendo apenas a 10% dos casos. Eles predominam em crianças mais velhas, com um pico de incidência aí em torno dos 10 anos. Além de localizados na linha média, eles também podem ser encontrados no ângulo ponto e no pedúnculo cerebral médio. Neles, o subtipo clássico, o tipo histológico mais comum é o clássico, e ele é conhecido por ser o subgrupo de melhor prognóstico. Aqui, com raramente dando metástase, e a porcentagem de metástase é o diagnóstico bem mais baixa em comparação com os demais subgrupos. E aqui, em relação às características moleculares, o que mais chama a atenção é que 90% dos tumores WNT, eles vão apresentar essa mutação no gene CTNNB1, e uma outra característica é que esses que não têm essa mutação, geralmente apresentam uma mutação no APC. O segundo subgrupo é aqueles em que a via Sonic Hedgehog é a que está ativada. Ele está presente em cerca de 30% dos casos, e eles têm uma distribuição bimodal, geralmente acometendo crianças abaixo de 3 anos e maiores de 16. Eles estão localizados predominantemente no hemisfério cerebelar, e neles o tipo histológico mais comum é o desmoplásico. Aqui, apenas nesse grupo está presente o subtipo extensão-nodularidade. Eles apresentam um prognóstico intermediário, e em comparação com os grupos 3 e 4, apresentam uma menor proporção de metástase ao diagnóstico e geralmente apresentam uma recorrência mais local. Em relação às características moleculares, é importante chamar a atenção que é importante haver essa diferenciação em relação à amplificação do MIC-N e também em relação à presença ou não de TP53, que altera aí a nossa proposta terapêutica, como vou comentar mais à frente. Em relação aos grupos 3 e 4, são aqueles de pior prognóstico, sendo o grupo 3 o de pior prognóstico, estando presente em 25% dos casos, e o grupo 4 em 35%, sendo então o mais comum. O grupo 3 acomete apenas crianças, e o grupo 4 também, mas não acomete os lactentes. Ambos estão localizados lá na linha média, e em ambos também os subtipos clássico e grandes células anaplásicas são os mais comuns. Ambos têm um alto grau de potencial para metástase, inclusive já com uma porcentagem grande de metástase ao diagnóstico, e como eu falei, o grupo 3 sendo de pior prognóstico. Aqui no grupo 3, costuma ver, né, é importante haver essa diferenciação se há ou não amplificação do MIC, e no grupo 4, uma coisa que chama a atenção é a presença uma diferenciação importante nele, né, que é a presença do isocromossomo 17q. Bom, aqui já falando um pouco tanto do tratamento quanto da estratificação de risco, sendo a estratificação realizada no pós-operatório. Então, já partindo do conceito de que o primeiro passo no tratamento dessas lesões é justamente a ressecção cirúrgica, objetivando uma ressecção máxima segura. Alguns estudos já mostraram, né, já foi demonstrado, na verdade, que aqui para os meduloblastomas não há diferença em, por exemplo, uma ressecção total de uma ressecção near total, deixando um pequeno resíduo tumoral, né, menor que 1,5 centímetros cúbicos. Então, para o meduloblastoma, não tem diferença de ressecção total ou quase total em relação a prognóstico. Bom, então, sendo já realizado o tratamento cirúrgico, a gente passa para a estratificação de risco no pós-operatório, que antes da definição dos subgrupos moleculares, ela utilizava como critérios para dividir os pacientes em risco padrão e risco alto a idade, menor ou maior que 3 anos, a presença de metástases tanto na ressonância quanto no líquido realizado no pós-operatório, e a presença ou não de resíduo tumoral, menor ou maior que 1,5 centímetros cúbicos. Então, eram pacientes classificados como risco padrão, aqueles sem metástase na ressonância, com resíduo tumoral menor que 1,5 e sem presença de células neoplásicas no líquido. A diferença dos grupos de risco padrão e risco alto é principalmente em relação à irradiação
do neuroeixo. Todos os pacientes, sendo risco padrão ou risco alto, vão ser submetidos à quimioterapia e à radioterapia do leito tumoral com 54 grays de radiação. A diferença entre esses grupos sendo principalmente em relação à radiação do neuroeixo, que para os grupos de risco padrão receberiam uma dose reduzida de 23,4 grays, enquanto os de alto risco, uma dose de 36. Já com o desenvolvimento o estabelecimento dos subgrupos, né, esse estudo, por exemplo, já propõe essa estratificação em baixo risco, risco padrão, alto risco e muito alto risco. Aqui, em azul, representado o subgrupo WNT, em rosa, o Sonic Hedgehog, em amarelo, o grupo 3, e em verde, o grupo 4. Então, aqui os pacientes classificados como baixo risco seriam aqueles do grupo subgrupo WNT não metastático e do grupo 4 não metastático e com a perda do cromossomo 11. Já os de risco padrão, sendo aqueles do subgrupo Sonic Hedgehog não metastático, com o TP53 subtipo selvagem e sem amplificação do MIC-N. Os do grupo 3, não metastáticos e sem amplificação do MIC, e do grupo 4, com não metastático e sem a perda do cromossomo 11. Já os de alto risco, aqueles do Sonic Hedgehog metastático ou com amplificação do MIC-N, e os do grupo 3 metastáticos. E os de muito alto risco, sendo aqueles, os Sonic Hedgehog, que já apresentam de cara uma mutação do TP53, e os do grupo 3 metastáticos. Bom, já esse outro estudo, ele propõe, então, esse fluxograma em relação ao tratamento. Aqui, no caso, ele divide ainda em apenas risco padrão e risco alto, mas acrescenta as peculiaridades moleculares para fazer essa diferenciação. O que muda, principalmente, é que, por exemplo, no grupo da WNT, todos eles sendo divididos em risco, como eu falei, risco padrão e risco alto. E todos eles vão receber a mesma dose no leito tumoral, né, um boost de 54 grays. O que vai diferenciar é que, por exemplo, no grupo padrão para o WNT, que são aqueles, então, que não têm metástase e que foram submetidos à ressecção total ou quase total, que vão receber uma dose menor de radiação no neuroeixo, de 15 a 18 grays, e aqueles de alto risco que iriam receber 36. Já no Sonic Hedgehog, os de risco padrão, ou seja, aqueles sem metástase com ressecção total ou quase total, que vão receber uma radiação de 23,4, e aqueles de alto risco, ou seja, aqueles que têm a metástase já presente, ou foram submetidos à ressecção subtotal, e que automaticamente já tem uma mutação do TP53, que aqui receberiam uma dose no neuroeixo de 36. E ambos depois sendo submetidos à quimioterapia convencional. E aqui também já alguns estudos já mostrando em relação à terapia-alvo com inibidores dessa via em específico. E os não WNT, não Sonic Hedgehog, de risco padrão, recebendo dose de 23,4, e aqueles de alto risco, né, ou seja, metastático com ressecção subtotal e com a presença da amplificação do MIC, que receberiam a dose de 36 na radiação de neuroeixo. Bom, e a gente terminou, então, de falar dos meduloblastomas, e passando, então, para os astrostomas pilocíticos, que estão dentro dos grupos de glioma de baixo grau, sendo grau 1 pela OMS, sendo lesões que acometem principalmente a população abaixo dos 10 anos, e em algumas literaturas aparece como sendo o tumor do sistema nervoso central mais comum na população pediátrica. 60% deles são localizados na fossa posterior, sendo 40% no hemisfério cerebelar e 20% de tronco encefálico, e eles têm essa predileção pelo hemisfério cerebelar. Em relação às características de imagem, geralmente os astrostomas pilocíticos são lesões sólido-císticas, inclusive o aspecto mais característico é justamente de um cisto com um nódulo mural. Aqui uma diferenciação em relação aos meduloblastomas, que no T2 o seu componente sólido aparece como sendo hiperintenso,
diferente dos meduloblastomas, em que eles eram a hipointensos, apresentam esse realce ao gadolínio e pode haver apenas um realce periférico. Aqui fazendo um diagnóstico diferencial, por exemplo, com abscessos cerebrais. Isso é uma diferenciação principalmente em relação à difusão, que aqui os astrostomas não restringem a difusão, apresentando altos valores no mapa de ADC. E eles também podem apresentar na espectroscopia um pico de colina. Aqui a imagem T2, justamente evidenciando essa lesão sólido-cística, como a gente pode observar o componente sólido apresentando esse sinal, esse alto sinal. Aqui evidenciando também que são lesões mais focadas no hemisfério cerebelar com compressão e deslocamento do quarto ventrículo. Aqui novamente o mesmo paciente, né, mesma imagem da anterior, evidenciando essa captação heterogênea ao meio de contraste. Aqui, mais uma imagem para ilustrar, evidenciando aquele padrão mais característico, que é a de lesão cística com o nódulo mural, que capta contraste também. Aqui, para demonstrar que os astrostomas pilocísticos, sendo lesões de baixo grau, não é esperado que restringam a difusão. Então, aqui, não havendo a restrição à difusão, diferenciando de abscessos e do meduloblastoma, por exemplo. Em relação à patologia, na microscopia, eles costumam apresentar dois tipos de padrão. O padrão pilocístico, aqui evidenciado nessa primeira imagem, que é esse padrão densamente fibrilar, com a presença de astrócitos bipolares e a formação das fibras de Rosenthal. Aqui evidenciando mais detalhadamente os astrócitos bipolares, com esse padrão pilocístico, nesses prolongamentos longos, e também o padrão protoplasmático, em que já temos astrócitos multipolares ou estrelados, já tem prolongamentos mais curtos, então formando essas áreas de degeneração microcística. E em relação à biologia molecular, é comum nos astrostomas pilocísticos a fusão desse gene com o BRAF. Em relação ao tratamento dos astrostomas pilocísticos, continua sendo a primeira linha de tratamento a ressecção cirúrgica, também objetivando uma ressecção máxima, mas aqui para os astrostomas pilocísticos, em sendo lesões de baixo grau, alguns estudos já mostraram que também não há diferença de prognóstico em relação à ressecção subtotal, que muitas vezes o resíduo tumoral permanece estável nesses tumores e, em alguns casos, até havendo algum grau de regressão. Em relação à ressecção cirúrgica, alguns estudos falam que, em relação à ressecção ou não da parede do cisto, não seria necessária, tendo alguma evidência de que não há células tumorais, tumor na parede do cisto, que pode ser evidenciado tanto no intraoperatório, e também algumas características de imagem também ajudam a saber ou não se tem tumor na parede do cisto, como por exemplo, a presença de captação de contraste na parede, que seria um indicativo da presença de tumor na parede do cisto. E em relação a terapias adjuvantes, a decisão ou não delas geralmente é deixada para se há ou não a presença de progressão, mesmo após a cirurgia, ou de sintomas clínicos. Mesmo com recidiva, a ressecção cirúrgica continua sendo o mais indicado, se possível, e a quimioterapia está reservada para esses casos em que há progressão apesar da cirurgia, e a radioterapia para astrostomas pilocísticos, em especial na população pediátrica, não costuma ser recomendada. Em relação agora, falando dos ependimomas, são tumores de origem neuroectodermal, com origem nas glial-like stem cells da zona subventricular, acometendo principalmente crianças abaixo de 5 anos de idade, com um segundo pico aí na 4ª década de vida. Na população pediátrica, eles são lesões principalmente intracranianas, em 90% dos casos, e acometendo a região infratentorial em 65% a 70% dos casos. Assim como os meduloblastomas, eles também têm um alto potencial de disseminação licórica. Em relação à localização, eles costumam ter origem aí no assoalho do quarto ventrículo, e uma característica importante é essa extensão lateral, através, por exemplo, dos forames de Luschka e também através do forame de Magendie. Na imagem de ressonância, no T1 aparece como lesão hipointensa e no T2 iso a hiperintensa.
Aqui uma característica em relação à difusão é que os ependibomas não costumam restringir a difusão, em especial quando se trata de ependibomas grau 2. Já os grau 3, por terem o maior grau de malignidade, podem ter algum grau de restrição à difusão. Aqui também é importante, né, ajuda a diferenciar em relação aos meduloblastomas que mais fortemente restringem a difusão. E na espectroscopia pode ser evidenciado um pico de mioinositol. Mais comumente do que as outras lesões que a gente vai comentar, o ependimoma, uma característica importante é a presença de calcificação na imagem, em especial na tomografia, e pode haver a presença de cistos, necrose, edema e sangramentos também. Aqui essa imagem do ependimoma, por exemplo, aqui captando bem a contraste, né, e aqui evidenciando bem essa origem a partir da linha média, mas com essa extensão mais lateral, aqui saindo pelo forame de Lusca, na esquerda. Aqui imagens em T2, evidenciando que ela também é mais iso, intensa em relação ao cerebelo, e aqui com pouca restrição à difusão. Aqui uma imagem de tomografia evidenciando as calcificações, por exemplo. Bom, aqui na última classificação da OMS, né, então, os ependimomas, eles são subdivididos em relação tanto à localização e associado a isso algumas características moleculares. Os ependimomas de fossa posterior, eles são subdivididos nesses dois tipos, no grupo A e no grupo B. O grupo A, estando presente em crianças mais pequenas e lactentes, tendo essa tendência a ter uma localização mais lateral, e eles são um grupo de pior prognóstico com uma alta taxa de recorrência. Já os ependimomas do grupo B, eles são mais encontrados em adolescentes e adultos jovens e apresentam um melhor prognóstico em geral. Em relação à microscopia, o que caracteriza bastante os ependimomas é a presença da distribuição das células, essa distribuição perivascular. Então, as células elas têm esses longos prolongamentos em direção à parede dos vasos, com os núcleos localizados mais na periferia. Então, observando esse espaço anucleado perivascular, formando essas pseudorosetas perivasculares. Em relação ao tratamento, é importante chamar a atenção que os ependimomas, eles são doenças cirúrgicas. O tratamento é eminentemente cirúrgico. Inclusive, no pós-operatório, é tão importante esse conceito que o grau de ressecção cirúrgica ele é colocado como sendo o principal fator prognóstico para esses pacientes. Tão importante isso que geralmente é indicada a realização dessa ressonância magnética no pós-operatório até 72 horas, inclusive devendo ser considerada uma reabordagem na presença de resíduo tumoral. Apesar de serem tumores que são considerados como sendo radiosensíveis, a radioterapia isoladamente para essas lesões não tem um baixo potencial curativo. E sendo indicada, né, geralmente após a ressecção cirúrgica, as principais guidelines recomendando uma radioterapia conformacional focal com 59,4 graus no leito tumoral, abrangendo mais 1 centímetro nas margens. E diferente dos meduloblastomas, em que de cara já é indicado a radiação do neuroeixo, aqui nos ependimomas é realizado, né, no pós-operatório líquor e ressonância de neuroeixo, e a radioterapia vai ser indicada a partir ou não da presença de metástases para neuroeixo. E a quimioterapia também não tendo um papel bem definido para os ependimomas, podendo ser considerado principalmente para crianças abaixo de 3 anos, numa tentativa de evitar o início tão precoce da radioterapia. Aqui falando, então, agora dos tumores de tronco encefálico, coloquei primeiramente essa classificação, que é um pouco mais antiga, de 99, que divide esses tumores de tronco em 4 tipos. Aqui nós vamos focar principalmente nos tumores do tipo 1, que são aqueles tumores difusos, que correspondem a cerca de 70% a 30% de todos esses tumores do tronco. O subtipo 2 são aqueles tumores focais, mais bem delimitados, que costumam ser, inclusive, lesões astrostomas de baixo grau, que, inclusive, quando localizados mais superficialmente, são passíveis de ressecção. Os tumores tipo 3, que são aqueles exofíticos, que costumam ter essa projeção ou para o quarto ventrículo ou dorsolateralmente a partir do ângulo ponto,
e que também, em geral, são astrosomas de baixo grau, e o tipo 4, que são tumores localizados na transição cérvico-bulbar. Como eu falei, o nosso enfoque vai ser para os tumores que antes eram classificados nesse tipo 1, né, como tumores difusos, e que atualmente estão inseridos dentro dessa classificação dos gliomas pediátricos de alto grau, dentro dos gliomas difusos de linha média, H3, K27 alterado. Essa classificação já existia na de 2016, com a alteração apenas na nomenclatura, que era H3K27 mutado. Essas lesões, elas possuem como característica, então, essa mutação no K27 no gene H3 da histona H3F3A, ou menos comumente no gene ISH1H3B. Eles têm esse padrão de crescimento difuso, infiltrativo, e localização preferencial como eu falei, na linha média, em especial na ponte. Inclusive, os tumores anteriormente denominados de gliomas difusos intrínsecos da ponte também estão atualmente dentro desse grupo. Então, aqui, justamente, essa mutação, H3K27, eles promovem justamente a perda dessa trimetilação da histona 3 e o ganho, por consequência, dessa acetilação, que é justamente isso que vai promover a oncogênese desses tumores, promovendo a ativação de proto-oncogênese e a perda da diferenciação celular. Então, com essas várias alterações de amplificação, mutação, deleção possíveis, e aqui chamando a atenção, por exemplo, para que 30% desses tumores apresentam essa mutação no ACVR23, que, como eu vou comentar mais à frente, pode ter implicação aí na questão do tratamento, sendo essa mutação acrescentando ainda um maior grau de malignidade a essas lesões. Como eu comentei, já são lesões por si só, com um prognóstico mais reservado em comparação com os outros tipos de lesões de tronco, que costumam geralmente ser lesões de baixo grau. Então, como eu havia comentado, são lesões localizadas na linha média, esses gliomas difusos, em especial restritos à ponte. Na imagem de ressonância aparece como hipointenso em T1, hiperintenso em T2, com esse aspecto infiltrativo difuso, e não costumam ter captação ao gadolínio, ou uma captação restrita apenas a uma pequena porção. E na difusão também não costumam ter, ou ter apenas uma pouca restrição à difusão. Aqui essas imagens para ilustrar, como eu havia comentado, hipointensas em T1, não captando contraste, e hiperintensas em T2, com esse aspecto mais infiltrativo, mal delimitado, inclusive, em muitos dos casos, já envolvendo a artéria basilar, por exemplo. Em relação à estratégia terapêutica para os gliomas difusos de linha média, tradicionalmente, não está indicada a realização de biópsia estereotáxica para essas lesões, uma vez que, anteriormente, a histologia por si só não mudava o tratamento dessas lesões. Porém, ultimamente tem se mudado um pouco esse pensamento justamente pela introdução da biologia molecular e dos estudos em cima disso, né, como eu vou comentar, e a partir do momento em que a terapêutica baseada, tendo uma terapia-alvo, né, para essas lesões, baseada nessa biologia molecular, a biópsia estereotáxica pode passar a ter um papel mais importante aí no diagnóstico e, consequentemente, na terapêutica dessas lesões. Porém, atualmente, a única terapia que prolonga a sobrevida é a radioterapia, uma indicação aí de 54 a 60 grays divididos em 6 semanas, que costuma prolongar a sobrevida em apenas 3 meses, né? Em cerca de 70% a 80% desses pacientes. E ainda estão sendo estudados, então, propostas de quimioterapia e imunoterapia para alterar, né, o prognóstico ruim dos gliomas difusos de linha média, e também, agora com a biologia molecular, sendo estudadas as terapias-alvo, sendo algumas opções já em estudos pré-clínicos, né, em relação à mutação do H3K27, de drogas modificadoras de histona, inibidores de histona deacetilase e demetilase, e em relação àquela mutação que eu falei, a CVR1, que esses inibidores do ALK2, que são justamente ativados, né, a partir dessa mutação. E, por fim, falando então dos tumores teratoide rapidoide atípicos,
que também são tumores dentro da classificação dos tumores embrionários, sendo encontrados principalmente em crianças abaixo de 2 anos, predominam no sexo feminino e podem ser lesões supra- ou infratentoriais. Em relação à biologia molecular, eles costumam apresentar a deleção do cromossomo 22q, ou a perda do produto do gene IN1, e são lesões de péssimo prognóstico, com a sobrevida em 2 anos em apenas 17% dos pacientes. Aqui eu trouxe essa lesão para comentar, justamente por ela fazer um diagnóstico diferencial importante com os meduloblastomas. Algumas características de imagem, como eu vou comentar, ajudam bem nessa diferenciação e fazem pensar mais em um ou outro tipo de lesão. Na tomografia, assim como os meduloblastomas, também são lesões espontaneamente hiperdensas, e também no T2, similarmente, os meduloblastomas são iso ou hipointensos. Costumam reaçar ao gadolínio e também, similarmente aos meduloblastomas, eles são lesões que costumam restringir a difusão. Mas o que vai principalmente ajudar a diferenciar, a fazer pensar no tumor teratoide rabidoide atípico, é quando encontrarmos, então, essa imagem, que não vai estar tão centrada na linha média, costuma ser um pouco mais fora da linha média, em crianças abaixo de 2 anos, com essas características aqui na ressonância, e que também podem apresentar a presença de produtos de degradação da hemoglobina na ressonância. Então, aqui, essa imagem do tumor teratoide rabidoide atípico. Similarmente, então, os meduloblastomas, eles são mais, os componentes sólidos mais iso a hiperintensos em T2, mas aqui diferenciando é que eles estão localizados mais fora da linha média, em comparação com os meduloblastomas, e vão estar principalmente aí a faixa etária em criança abaixo de 2 anos, que é quando nós temos que pensar nesse diagnóstico diferencial. E aqui, como eu havia comentado também, similarmente aos meduloblastomas, elas também são lesões que restringem bem a difusão. É isso que eu tinha para comentar, desculpa, ela ficou um pouquinho longa. É isso.